Olá, muito prazer, eu sou o Nerd Tagarela e meu nome é Inigo Montoya. Você matou meu pai, prepara-se para morrer. A referência de véio no início, meia dúzia de gente entendeu. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Então vamos lá, filmão lançado há um tempo já, né? Eu já deveria ter falado, né? Mas só hoje chegou aqui na página. Vai fazer o quê, né? Paciência, eu também tenho vida, gente. Paciência. Por que esperou tanto por uma coisa tão decepcionante? Vamos lá, tem muita coisa legal pra falar desse filme. Eu adoro o diretor Robert Eggers, eu adoro mitologia nórdica, eu adoro a maravilhosa Anya Taylor-Joy. Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. Mas antes... Nascimento, estou conseguindo ver o like daqui, meu capitão. É 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Pronto, agora tá todo mundo bem, todo mundo pronto pra conversar, vamos lá. O Homem do Norte é o terceiro filme do diretor Robert Eggers. E assim, agora que a gente já tá no terceiro filme, a gente já tem uma bagagem boa pra conseguir entender qual é a desse diretor, qual é a dele, o que ele quer passar pra gente, qual é o lance dele, a assinatura dele nos filmes. E eu acho que esse terceiro filme cimenta muito bem isso, fica muito nítido o gosto e o estilo desse cineasta. Tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo do filme Midsommar, que aliás tá maravilhoso esse vídeo, eu falo sobre como o gênero de terror atual está diferente e mais complexo, corre lá pra ver. E nesse vídeo eu cito o Ari Aster como um grande nome do terror atual. E eu sempre coloquei o Ari Aster nesse mesmo balaio do Jordan Peele, da Nia da Costa e do Robert Eggers, pois todos eles são dessa nova era de diretores mais novos que esbanjam talento e tem esse dedo no terror. E o Robert Eggers começou justamente nesse gênero de filme, com o seu A Bruxa lá de 2015, e logo de cara eu já julguei ele como um diretorzão de terror, que sabe construir muito bem a atmosfera de um terror psicológico, daquele terror sutil que conta com a trilha sonora, com o ambiente, com planos fechados, com coisas sutis que incomodam ao ponto de deixar o público com medo, só que sem saber do que. E aí depois ele veio com O Farol em 2019, e eu ainda insisti em colocar ele nesse rótulo de diretor de terror, pois O Farol, por mais que seja um filme mais calcado no diálogo e mais estranho, podemos ver sim um toque de terror nele também, a falta de luz, a trilha sonora, o flerte que o filme tem com o fantástico. E aí veio agora O Homem do Norte, e logo de cara eu pensei que seria ótimo ver o diretor se aventurando em outros gêneros, né, além do terror. Só que aí esse filme ele veio para esclarecer uma coisa muito importante. Robert Eggers não é necessariamente um diretor de terror. O lance desse cara é outro. E só nesse terceiro filme que eu consegui perceber isso. Eu sempre acreditei que em um filme o coração da experiência é o roteiro. Sempre defendi a ideia de que se o roteiro for um lixo, foda-se o CGI, foda-se a direção, foda-se a trilha sonora, foda-se tudo. Foda-se. E hoje eu percebo que eu era burro pra cacete. Você parece burro, mas é burro! A verdade é que de uns anos pra cá, a gente tá se deparando com muitos filmes que o enredo é muito simples, é linear, sem grandes reviravoltas ou complicações, como Moonlight, Mad Max, A Estrela da Fúria, O Regresso. Filmes esses que são sensacionais, elogiadíssimos, mas o roteiro deles é bem simples. Então, no final das contas, o que eles têm de mais então? E eu digo pra vocês, é a experiência. Você como público precisa entender o filme não só como uma história,
Afinal, quer uma história? Lê um livro. Fala pra alguém te contar uma. Lê um quadrinho. Um filme é uma experiência audiovisual antes de tudo. Uma experiência cinematográfica. E isso significa que muitas vezes mais importante do que se conta é de como se conta. Você pode reparar que todos esses filmes que eu citei não são filmes obcecados por plot, por roteiro. São simples até. São atmosféricos. São filmes que vão tirar a gente da poltrona, te tirar do conforto da sua casa e a tela vai virar tipo uma janela pra uma realidade que a gente tem zero conhecimento. E vai convidar a gente a se sentir ali, naquela parada, sentindo o cheiro daquele lugar, sentindo o sul junto com os personagens, sentindo o medo deles, a angústia deles, sentindo o calor do sol, sentindo a sujeira do lugar. E esse, meus amigos, é o poder do diretor Robert Eggers. Essa é a assinatura desse diretor. Pensa um pouquinho aí, os dois filmes anteriores dele é justamente isso, é enredo simples, linear, sem nada mirabolante, mas a imersão de ambos é absurda. E eu mesmo julgava ele como um grande diretor de terror por esse talento de transmitir medo com tão pouco. Mas a verdade é que ele é um grande diretor atmosférico. Ele consegue criar um universo extremamente palpável e meticulosamente bem pensado para que a imersão seja absurda. É um cuidado muito grande em cada detalhe técnico e você acaba não se sentindo vendo um filme. Você se sente vivendo aquilo ali. Afinal, a vida é assim. Não tem grandes acontecimentos na grande parte do tempo. Então o diretor faz a gente se sentir vendo aquela vida de uma pessoa comum, vivenciando uma realidade que não temos nenhum conhecimento. Isso é foda demais. O cara é foda, patroa. Então assim, ele tinha 2 filmes no currículo de orçamento bem reduzido, mas como foram obras que causaram uma impressão bem forte, um impacto na crítica, acabou que ele conquistou um status de respeito e a chance de realizar um filme com um orçamento mais generoso. E aqui estamos diante dele, O Homem do Norte. E como o diretor ia trabalhar com mais dinheiro, uma escala bem maior, vem aquele medo, né, do diretor se perder e entregar uma loucura visual. Aí meteu o louco e saiu usando um monte de firula visual só porque sim. E é foda, mano, o cara não se excede. Ele continua usando o dinheiro e os novos recursos completamente em função da trama, em função do roteiro, em função da imersão e da construção desse universo. E esse dinheiro do orçamento tá escancarado na tela. O diretor usa e abusa de planos longos, a câmera caminha lentamente pelos cenários como se estivéssemos dentro da cena, acompanhando os acontecimentos com nossos próprios olhos. E isso, em momentos mais calmos, colabora muito com a naturalidade da cena. Só que em cena de ação, o impacto que esses planos longos causam são absurdos. Porque essa falta de firula da edição e esse movimento de câmera passeando pela batalha sem cortar faz com que as cenas fiquem bem mais reais, cruas, brutais. Você sente muito mais. E outra coisa que colabora muito com essa brutalidade das cenas de ação é também a direção de elenco. Pois nessas cenas grandes de batalha, o plano tá aberto e conseguimos ver lá no fundo da cena. E tudo tá acontecendo ao mesmo tempo. Conseguimos enxergar pessoas lutando lá no fundo. Nada para. A gente tá acompanhando o protagonista no primeiro plano, mas existe um mundo vivo atrás dele que não para. Está tudo em movimento. E o que é mais um ponto na conta da imersão. São esses detalhes pequenos que contam no final. E eu lembro que antes do filme ser lançado saiu uma crítica do Alfonso Cuarón, o diretorzão de Roma e Filhos da Esperança. Ele dizia na crítica que tem coisas aqui que são inacreditáveis de ser filmadas. E eu lembro que na época eu fiquei bem curioso pra saber do que ele tava falando. E sinceramente, quando você assiste, você entende, você vê, você sabe exatamente o que ele quis dizer. Vamos lá, roteiro. O Homem do Norte é inspirado em Hamlet, do Shakespeare. E aí eu te pergunto, como é que o filme vai funcionar em sua totalidade se todo o público já conhece seu início, já conhece como ela vai se desenvolver, já conhece como a história acaba? Pois além de ser uma história conhecida, é uma história que já teve várias adaptações, inclusive uma bem famosa de um leão chamado Simba. Imagina Jesus Cristo. Eu vou fazer um filme sobre ele. Aí o cara chato já vem e fala: ah, mas esse aí eu já conheço, pô. Ele morre no final, pô. Vai ser crucificado lá, volta 3 dias depois, né? É esse, né? Eu já vi, pô. Ah, já vi já essa porra. Então, como é que a gente vai contar uma história assim, se todo mundo já sabe? Exatamente como esse filme aqui faz, nos convidando a vivenciar aquela realidade, sentir aquele lugar. Pois em questão de roteiro, se trata da clássica história de vingança, dentro de um enredo bem simples, linear, sem grandes reviravoltas. É uma vingança, mas por outro lado, vai nos convidar a conhecer o modo de viver aquela cultura, suas crenças, seus costumes, seus propósitos, sua mitologia. A gente vê guerreiro vivendo em função da morte, pois a morte é a única coisa que justifica toda a vida dele. Se ele vai ou não morrer em batalha e merecer a recompensa eterna de Valhalla. A gente vê a naturalidade deles em falar termos e elementos do folclore deles sem a necessidade de expor pra gente o significado. Afinal, eles só estão vivendo, conversando entre eles. Ninguém conversa de forma expositiva. A gente que é o intruso nessa história. A gente que é o diferente. É a gente que tem que se virar pra entender. O filme não tá preocupado em te explicar nada da cultura deles. Aí vem o chato. O filme não falou em momento nenhum o que é Valkyria, o que é Valhalla, quem é Odin.
E eu digo, mano, não precisa. O filme tá certíssimo em contar com seu poder dedutivo, interesse nesse universo, contar com a sua inteligência e deixar o público por fora desses assuntos ajuda mais ainda na imersão. Olha eu falando de imersão aí de novo, coloca na conta aí. A atuação. Alexander Skarsgård é o coração desse filme, né? Não tem o que falar. Esse maluco tem uma energia nesse filme que puta merda. Essa postura dele meio curvada colabora muito com esse ar animalesco, né, que o personagem quer passar pra gente. Essa brutalidade dele que reflete o fato do personagem ser quase um amaldiçoado, né, desde a infância. Aquele ser que foi forjado no ódio, na violência. A gente vê no filme que sem a violência, o maluco não é nada. Tudo que ele faz no filme é em função da vingança, do ódio, do sangue, da violência. É muito louco como que ele olha pra tela e a gente sente isso tudo. A gente sente o ódio dele, a gente compra a ideia. Eu comecei o filme falando, bora, tô contigo, bora. E assim, né, ele é o coração do filme, né, então pra não alongar muito, o resto do elenco é todo muito bom. E o que é como de esperado, né, pois o cast aqui tem um peso gigante. A gente conta com a Nicole Kidman, que brilha muito em uma certa cena lá no final, onde revela fatos sobre o passado do protagonista, e ela tem um ódio no olhar misturado com satisfação, é uma loucura. E ela funciona muito bem como um arquétipo, né, inicialmente. Só que ela evolui no decorrer da trama e subverte esse arquétipo do início do filme. Assim como o Claes Bang, que também é um vilão inicialmente, baseado em um arquétipo. Só que assim como a Nicole Kidman, também ao decorrer da trama acaba ganhando camadas. E ele faz muito bem esse papel, né, é igualmente interessante. E claro, né, a maravilhosa Anya Taylor-Joy. Que assim, ela tem um papel relevante aqui? Tem. Ela tem uma certa relevância na jornada de aprendizado do nosso protagonista, né? Então, se for levar ela como coadjuvante direta do personagem do Amleth, ela é, sim, muito importante. Mas eu não sinto que ela tem tanto espaço aqui na trama. Mas com relação à atuação também, não tem o que falar, né? Essa menina é linda. Maravilhosa. Talentosa, pô. Talentosa. E como de costume, logo no final das análises eu gosto de citar os motivos de eu tirar uma nota dali, uma nota daqui, e eu acho que os motivos aqui eles são muito poucos. Existem erros? Claro que existe. Tem alguns detalhes que incomodam, como a coreografia de elenco, naquela cena em que o filho do protagonista escapa da emboscada. Se você parar pra pensar, se ele era um alvo também, como é falado mais pra frente no filme, como que ele é cercado e consegue fugir daquele jeito? Eu posso citar também a facilidade em que o protagonista perambula durante a noite lá no vilarejo, no acampamento, né? Ou a falta de reação dos outros escravos diante dos acontecimentos do filme. Mas no fim das contas, tudo isso que eu citei são apenas barreiras no caminho da perfeição do filme. Coisas que não vão atrapalhar a experiência do filme. Só impede ele de ser perfeito. O Homem do Norte é um filme que mistura o realismo com a mitologia, assim como os dois filmes anteriores do diretor. É um filme simples, sem muita firula, sem rodeio, linear, mas que é uma experiência sensorial, em todos os sentidos da palavra. Esse filme é uma viagem, te convida a se levantar da poltrona e entrar na tela de cinema, sentir o cheiro do lugar, a sujeira do ambiente, o frio e a luz da lua na pele, sentir o sangue e a vingança do personagem. Tudo aqui é meticulosamente pensado para nos envolver e nos tirar do conforto do nosso lar e nos transportar para uma realidade diferente. Tudo isso através do esmero, do talento e do cuidado que o diretor Robert Eggers tem com suas obras. Então é isso, muito obrigado a quem assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixe seu gostei aqui embaixo se você não deu até agora, vai assistir o próximo vídeo e indica para outras pessoas que ajuda muito o nosso canal a crescer. Então é isso, fique aí com a minha nota e tchau!